chamar de Leninha, porque amo vocês como família, e é assim que a família me chama. E é assim que eu me sinto confortável. Eu sei que a etiqueta manda chamar pelo nome, né? Mas a gente acaba, essa cultura, esse costume que temos de apelidar, vem uma coisa de criança. E eu me sinto confortável assim, então para vocês, sempre serei a Leninha, amém? Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de fazer menção ao Outubro Rosa, né? Vocês, quando entraram aqui, receberam um lacinho rosa, e isso não é apenas um enfeite e uma cor que as mulheres acabaram sendo identificadas por elas, né? Há algumas manifestações de prevenção escolheram algumas cores, né? O Ministério da Saúde, da Educação e uma série de setores escolheram, durante um ano, em alguns meses, nós temos algumas cores para nos trazer à memória alguns movimentos sociais. E o outubro é dedicado à prevenção do câncer de mama. Então, quando você olhar para esse lacinho, você pensa que se você ainda não foi a um ginecologista, se você ainda não se tocou, se toque, irmãos. Perceba, tem alguma coisa diferente no seu corpo, tem alguma coisa que ainda que não estava ali. A prevenção é o melhor remédio. Procure com antecedência. Eu trabalho na saúde e o índice de câncer de mama é gigantesco. Agora tem um detalhe: embora esteja associado a nós mulheres, os homens também são vítimas de câncer de mama. Então, Tiago, pode botar um lacinho rosa aí para lembrar. Zé, entendeu? Porque eu vi que os meninos não ganharam lacinho rosa. Lacinho rosa hoje não é um enfeite feminino, é uma lembrança que a prevenção é o melhor remédio, amém? Isso serve também para a Bíblia, tá? Isso serve para a nossa vida espiritual. Examine-se, examine-se. Prevenção, né? Antes que aconteça o mal, ó, tá atento ali, ligado, examinando para que o mal não chegue, ou se ele chegar, ter tempo de tratar, amém? Irmãos, quando o Sol me mandou, essa é Solange, né? Eu sempre chamo Solange de Sol, porque ela é o Sol, ela é radiante, né? Sorridente, exuberante, então eu chamo Solange de Sol. Se vocês não chamam ainda, vou dar liberdade a partir de hoje. Pois vocês acertam com ela. Eu até queria, não está ali no painel, deixa eu puxar aqui, Solange aqui, porque quando ela me mandou como é que é o nome que se dá mesmo? Folder, né? Flyer. Post. Flyer. Ai, nem consegui. Flyer. Quase não saiu aqui. Sou moderninha não, gente. Eu ainda sou de papel, sabe? Tem algumas dificuldades. Então, amanhã com propósito, quando ela me mandou, o tema era perseverar em oração, velando nela com ações de graça. E, nossa, como eu me desbrucei nesse versículo, porque eu falei, tá aqui, né? O propósito é esse aqui. Ó, desde o congresso, Sol. Deus já me deu oportunidades de pregar em alguns locais nesse tempo e vieram palavras e a palavra daqui não vinha. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu comecei a prestar atenção em toda a mensagem que estava ali. E aí eu vi que tem amanhã com propósito é para os desviados, para a salvação, para a família, para a libertação. Orar pelas localidades violentas, ministérios, novos governantes, missões, os enfermos. E aí, quando eu comecei a me desbruçar sobre o propósito da oração, aí a palavra do Senhor começou a ministrar no meu coração. E aí eu fui buscar, e aonde o Senhor falou comigo foi no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, vou estar lendo alguns versículos e discorrendo sobre o restante. E Neemias, ele falou profundamente comigo, porque Neemias, ele fala de restauração de família, ele fala de restauração social, ele fala de restauração espiritual. Então, o livro de Neemias vai abordar exatamente os propósitos que a igreja
ainda está em favor, orando, clamando e pedindo ao Senhor. Gente, se alguém controla esse microfone, abaixa um pouquinho o som. A minha voz é muito forte. E eu sou gritante, berrante. Eu queria ser calminha, eu vejo o Thiago falar. Ai, Thiago, não é inveja não. Mas eu queria falar calmamente, assim. Thiago não se exalta. Ele mantém, mas ele mantém a calma. Meu filho, eu chamo ele de Pastor Batista. Ele não muda, continua ali naquele ritmo, mas eu não sou assim. Queria muito, falo com o Senhor, mas tem um gênio dentro de mim que vai aquecendo. Então não precisa do microfone estar alto não. Tá? Então vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e alguns dos de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, vendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvirdes a oração deste teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu, a casa de meu pai, pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ah, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que regataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Esse livro de Neemias é maravilhoso. Eu aconselho que vocês leiam, degustem, desbrucem atentamente sobre cada passagem, porque ele fala poderosamente ao nosso coração. Esse momento aqui em que Neemias, ele se levanta, Deus levanta Neemias, eu gosto sempre. Eu lembro de uma passagem que está em Ezequiel, acho que Ezequiel 38, eu não anotei, mas veio à mente aqui agora, que Deus falando com Ezequiel, ele fala assim: eu procurei um que estivesse na brecha, mas eu não encontrei, Ezequiel. Olha, irmãos, quando a gente fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é porque Deus, quando encontra um que se coloca na brecha, intercedendo, Deus opera grandes maravilhas.
E Deus, Ele não procura pessoas grandes, renomadas, com força, condição, não. Deus procura adoradores, como foi cantado aqui, que se colocam à disposição do reino, para ser usado como instrumento dele. E Neemias, ele me mostra uma coisa linda. Neemias era copeiro do rei. E já o nome de Neemias já me desperta. Sabe o que quer dizer o nome de Neemias? Eu não sei se vocês têm curiosidade com isso, que não é a nossa cultura, né? Preocupar quando vai colocar o nome, saber o significado, né? Mas a Bíblia nos desperta muito sobre isso, sobre essa importância. E Neemias hoje aqui, eu estou falando dele como um intercessor. Como todos nós aqui somos. Intercessor. Um homem que se levanta como intercessor. E o nome dele quer dizer conforto de Yahvé. Conforto quer dizer consolo. Então, cada intercessor, assim como Neemias, tem que ser alguém que pode trazer consolo e conforto àquele a quem ele está clamando. Neemias também vai me ensinar uma outra coisa muito interessante. Neemias estava no palácio de Suzã. Era fortaleza, era palácio de inverno. Neemias estava confortável. Neemias estava bem, Neemias estava seguro. Não estava faltando nada para Neemias. Mas o intercessor é aquele que pode até tudo estar bem naquele momento na vida dele, mas se com o irmão dele não está, nada está bem, e ele começa então a se colocar no lugar daquele que está passando dificuldade. Então eu vejo Neemias bem, confortável, mas Neemias não era uma pessoa egoísta. Então o intercessor tem que ser aquele que nada está bem ao seu redor, se com teu irmão não estiver. E eu vou além, com o teu próximo, porque irmãos são aqueles que estão aqui comigo, que também são meus próximos, mas meu próximo é todo aquele feito imagem e semelhança de Deus. O homem, não o cristão, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu passo pela rua e eu vejo um mendigo, eu vejo um drogado, eu vejo um ladrão, eu vejo um assassino, eu estou vendo a imagem e a semelhança de Deus. Ele é o meu próximo e ele é o alvo das minhas orações, porque na minha vida eu estou seguro, na minha vida eu estou alicerçada, eu estou firme na rocha, mas ele está perdido, necessitando que uma mão forte vai lá e o alcance, e eu sou essa pessoa que Deus quer usar. Você é essa pessoa que Deus quer usar para restauração. Olha, a cidade estava desolada, havia injustiça social, os muros da cidade estavam todos quebrados, todos rompidos. Houve algumas idas para Jerusalém. Primeiro, teve 70 anos de cativeiro, e aí vem Zorobabel, 70 anos depois, vai com uma leva para reconstruir. Aí 13 anos depois, 59 anos depois, vem Esdras para a restauração espiritual do povo. E 13 anos depois vem Neemias. Olha, isso mostra para mim que Neemias, ele não foi levado cativo, ele nasceu no cativeiro, porque só aí já dá uma conta de 142 anos. Então, Neemias mostra para mim e para você que aqueles que eu nem conheci, aqueles que não estão próximos de mim, são alvos do meu amor, do meu cuidado, da minha atenção. Talvez a gente está aqui nessa manhã tão maravilhosa, tão confortável, com tanta liberdade, mas hoje ainda, embora a TV não fale mais, os jornais quase não comentem, meus irmãos coreanos estão lá, em guerra, sendo assolados,
perdendo família, perdendo bem material, numa sociedade injusta, vivendo injustiças, com vidas sendo destruídas e famílias sendo destruídas, mas nós estamos aqui, adorando a um rei e nessa manhã clamando por uma ação divina que pode levantar que possa resolver aquela situação. Eu não sei aonde está este instrumento, mas ele está em algum lugar desse mundo e Deus pode levantar esta pessoa. Aí, no versículo 2 diz assim: veio a mim, veio Hanani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e eu perguntei. Aí já começa a aprender uma coisinha aqui. A gente tem um hábito de falar assim: tá tudo bem com você? Aí você fala assim: tá tudo bem. A gente tem um hábito, né, de perguntar, e as pessoas falam: tá tudo bem. Mas quando eu pergunto se está tudo bem com alguém, eu tenho que estar disposta a ouvir. Se essa pessoa me falar assim: não está tudo bem. Só que o problema não é só ouvir. Olha que Neemias, ele era copeiro do rei. Eu falei aqui, era nesse momento, era copeiro do rei. Os reis, naquele tempo, sofriam muito, como é que se fala? Eram envenenados, eu esqueci a palavra agora, não veio na minha mente. Traição. Sofriam muita traição. Então, o copeiro do rei tinha que ser alguém de extrema confiança do rei. E pela proximidade, intimidade e confiança, era um conselheiro do rei. Alguém a quem o rei poderia, com liberdade e intimidade, conversar e falar e saber e ter a certeza que dali não sairia aquela conversa. Então, um intercessor é aquele que tem por hábito perguntar sim o que está acontecendo com a vida do outro, mas não por fofoca, não por curiosidade, não para sair aqui e ali falando, mas alguém que realmente, ao ouvir, se importa, alguém de confiança, que o irmão pode chegar e falar e depositar as suas agruras, porque sabe que é uma pessoa íntegra e confiável. Então eu estou falando hoje aqui que é tão simples, né? Eu sou intercessor, eu sou intercessor. Olha, há características e qualidades que um verdadeiro intercessor tem que ter. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias ensina isso para mim. Aí ele fala assim: como está? Então ele já mostra para mim que ele já havia algum tempo, né? Quando Hanani foi, que devia levar aproximadamente aí só de caminhada aí uns 3 meses. Quando Hanani foi, ele já estava no seu coração: ai meu Deus, quando Hanani voltar, eu quero saber como que está o povo lá, o que aconteceu com aquele povo, como é que está a situação. Aí Hanani volta e ele fala assim: e aí Hanani, como é que está a situação? Aí Hanani começa a contar para ele: olha meu filho, os que ficaram, que nem foram levados cativos, né, pobres, miseráveis. A cidade ainda não está cercada, não conseguiram construir os muros porque a perseguição, os povos em volta perseguiram, olha, está muito difícil. Então eles se sentem inseguros, devastados, podem ser assaltados, roubados, eles estão indefesos, desanimados. Está triste a situação de Jerusalém. Era deplorável para as pessoas. A sua cidade está destruída e seus muros não estarem erguidos. E aí eu começo a ver uma coisa. O restante, que não foram lá da província, em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, qual é a atitude de um intercessor quando ele ouve a situação do seu irmão? A gente gosta de falar uma palavra que agora está muito em moda, que se chama empatia. E empatia não é sentir a dor do outro. Empatia é sentir como o outro sente.
Empatia é o que Jesus sentiu quando chegou diante da viúva de Naim e sentiu íntima compaixão por aquela mulher. Empatia não é você pensar, se eu estivesse no lugar dela, eu faria desse jeito. Você nunca vai poder estar no lugar do outro, porque você não teve as mesmas vivências, você não teve as mesmas experiências. Então você não pode dizer como o outro havia ou não te fazia. Você tem que se aproximar, conhecer e sentir como aquela pessoa sente. Neemias sentou, lamentou e chorou. Ora, Neemias estava bem, Neemias não estava passando fome, Neemias não estava sendo injustiçado, Neemias não estava passando dificuldade financeira, mas Neemias sentou, chorou e se lamentou como se tivesse acontecendo com ele. Ele se reportou naquele momento quando ouvimos um pedido de oração feito por um amigo, por um colega, pelo pastor, pelas irmãs de oração, por alguém que se levanta o braço e fala: eu preciso de oração por fulano. Semana passada minha irmã passou uma mensagem pedindo oração por uma criança que se descobriu um tumor no cérebro. Eu sou mãe. Eu sentei, eu chorei, porque se fosse com meu filho, o meu coração estaria dilacerado. E eu falei: Senhor, a medicina talvez não possa agir, mas Tu podes, Senhor. Nós não é ouvir por ouvir. A gente ouve e vai embora, não. O intercessor é aquele que se compromete. Depois que ele ouve, ele tem que estar disposto a abrir mão do seu conforto. Ele tem que estar disposto a se colocar à disposição. Ele tem que ter interesse. O que cabe a mim para ajudar nesta situação? É isso que Neemias me ensina. Neemias não precisava sair do palácio, Neemias não precisava sair da sua condição, mas Neemias falou assim: gente, isso não pode ficar assim, essa situação não pode ficar assim, esse povo já está sofrendo há muito tempo. Eu comecei a clamar, a clamar, a clamar. E quando você começa a clamar ao Senhor, como foi lido aqui: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Porque o temor do Senhor, porque o segredo do Senhor é para que o teme, e Ele faz saber o seu conserto. Ele revela. Oração é conversa, gente. Oração é diálogo. Oração não é monólogo, não. Você fala, você expõe. Mas Deus é um Deus que responde. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento e intimidade. E aí Neemias me ensina isso. O intercessor ouve e começa a sentir como aquele sente. Começa a se colocar no lugar daquele. Começa a sentir a dor. Porque quando Jesus chega ali, em frente àquela viúva, como Deus, Ele teve a autoridade de falar: não chores. Porque Ele sabia o poder que emanava de Deus. E eu e você também sabemos. E temos a mesma autoridade do Senhor para dizer: não chores para alguém. Por quê? Porque conhecemos alguém que pode. Eu posso não resolver, mas o Espírito que habita em mim, que habitava em Jesus, pode resolver qualquer situação. Jesus sabia como aquela mulher estava se sentindo. Sabe como aquela mulher estava se sentindo? Aquela mulher estava desamparada. Uma mulher que já era viúva, já não tinha seu marido, socialmente estava na pobreza, na miséria, uma cidadezinha humilde, pequena, interior, não tinha posses, e a sua última esperança estava sendo levada no esquife para ser sepultado. Tem muita gente já sem esperança, desanimada, como estava aqui o povo de Israel, já levando para o sepulcro seus sonhos, suas expectativas,
Mas o intercessor é aquele que se levanta para dizer: ainda há esperança. Mas ele usou algumas armas também. Ele chorou, ele se lamentou. Sabe, lamento, a gente usa até muito essa palavra, né? Poxa, lamento muito a sua perda. Ai, lamento tanto que isso aconteceu, né? Lamento é dor, lamento é sentimento que o intercessor tem que ter. Não pode ser da boca para fora. Se você não consegue sentir a dor do outro, você ainda não está pronto para ser um verdadeiro intercessor. Se você ouve as coisas e deixa passar, você ainda não está preparado. Só que é tão interessante que Neemias era copeiro do rei, mas o chamado dele não era para ser copeiro do rei. O chamado dele era para ser governador de Judá. Mas esse chamado só se levantou um dia que ele se posicionou e começou a interceder pelo outro. Então talvez hoje Deus nos trouxe aqui para nos despertar para a intercessão, porque aquilo que Ele tem na minha e na sua vida há de se revelar a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele usou as armas poderosas do cristão: jejum e oração. Ah, se nós soubéssemos e estudássemos muito, ainda não teríamos alcançado a dimensão do poder da oração. Porque a oração, ela age para lá e age para cá. Age por quem eu estou intercedendo, mas ela é um bálsamo para quem está orando. Porque quando você ora, você se ouve falando e você começa a se aperceber daquilo que você está pedindo e falando com Deus. E olha, a oração, ela começa, eu sempre costumo falar que oração é como um divã. Um lugar onde você rasga seu coração com Deus. Ali você pode falar do jeito que você se sentir mais à vontade. Ali você pode revelar as suas intimidades e dores mais profundas, porque aquele que está te ouvindo é fiel e justo. E aí, assim como tem o poder de agir lá onde você está intercedendo, comece a acalmar o seu coração, comece a trazer no refrigério e certeza de que com quem você está falando vai agir. Então você começa a ficar confiante, alegre, porque o que Deus faz é melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e aquele intercessor sabia disso e eu e você também sabemos. Então a oração, ela é assim. Oração é remédio, oração é refrigério, oração é calmaria para nossas almas. Então, quem ora pouco, passe a orar mais. A gente só conhece uma coisa quando a gente experimenta. Eu não posso dizer para você que uma coisa é gostosa só porque eu provo e acho que é gostosa. Você tem que provar. Eu digo que faz efeito na minha vida. Faz efeito na vida de mais alguém aqui? Essa igreja reunida aqui a gente percebe. Faz efeito. E às vezes a gente pensa que orar é uma seriedade, dobrar os joelhos de madrugada ou levantar muito cedo para orar. Não, gente, não. Deus é Pai, Deus é Deus e Deus é amigo. Então orar e conversar com Ele é em todo o tempo, com intimidade. Você tem intimidade com seu pai? Eu tenho. Gente, eu acho que eu tenho até mais intimidade com meu pai do que com a minha mãe. Eu posso falar de coisas muito profundas com meu pai. E o relacionamento com Deus é mais ou menos um reflexo do relacionamento que você tem com o pai. Se o pai é muito austero, severo, você fala com Deus com temor, com severidade, porque você vê nele aquela pessoa, né? Eu, como tinha um pai amigo, carinhoso, brincalhão,
muito íntimo, eu tenho Deus muito próximo. Então eu converso com Ele deitada, eu converso com Ele sentada, eu converso com Ele de pé, eu converso com Ele de joelho. Depende da situação em que estou vivendo, para a posição que eu vou me colocar diante dEle. Mas em todo tempo estejamos orando e intercedendo, porque Neemias fala: dia e noite orei, perseverança. Alguns historiadores dizem que foi 40 dias, outros dizem que foi cerca de 3 meses, não tem o tempo exato. Mas Neemias orou até que o seu coração acalmasse. Ele clamou, ele intercedeu, ele pediu, ele colocou na mão do Senhor, ele perseverou constantemente, como aquela parábola que Jesus falou lá da viúva, que está lá, e o juiz iníquo. Aí todo dia ela ia lá: olha, tem a minha causa, tem a minha causa. O cara não ouviu no primeiro dia, não ouviu no segundo dia, mas de tanto ela insistiu: vamos resolver essa situação, todo dia essa mulher está aqui me importunando. É claro que Deus não fala dessa maneira comigo, com você, porque aquilo foi um homem, mas Jesus está falando assim: se um homem fala assim, resolve logo, que dirá se você estiver me clamando? Persiste, persiste. Deus pode não te responder hoje, pode não te responder amanhã, ou você pode até não entender a forma como Deus está falando com você, porque Deus tem diversas formas de falar. Ontem à noite eu fui dormir chovendo, e hoje amanheci com um sol lindo e maravilhoso. Deus falou comigo assim: tá vendo como eu sou um Deus de surpresas? E a gente, você só simplesmente levantou quando o sol saiu e nem atentou para um sol maravilhoso que estava escondido ontem atrás de nuvens tenebrosas. E Deus falou comigo: pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir tempos difíceis, mas o sol, ele volta a brilhar. Aleluia! Eu esperava uma manhã de chuva. Talvez você esteja